Uma coisa muito comum no cinema são os famosos curta-metragem, que são como mini-histórias de 10 a 40 minutos que muitos cineastas usam como uma espécie de laboratório para testar roteiros, tipos de direção e até estilos de animação. Isso acontece principalmente pelo fato de custar bem menos que um longa-metragem normal. Só que alguns desses curtas são tão bons que alguns investidores ou produtoras acabam apostando no projeto e bancam uma versão em longa-metragem deles. Esse tipo de coisa é tão comum que provavelmente algum filme que você já viu saiu de um projeto de curta-metragem que você nem imaginava. Com isso em mente, hoje vamos mostrar 5 curtas-metragens que viraram filmes. Então agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo! Frankenweenie. Para entender melhor essa história, vamos voltar um pouco mais no tempo para a década de 1980, dentro dos estúdios de animação da Disney. Lá estava o jovem Tim Burton no início da sua carreira participando de algumas produções como Tron, de 82, O Cão e a Raposa, de 81 e O Caldeirão Mágico, de 85, ao mesmo tempo que fazia as suas próprias produções, como Vincent, um curta-metragem stop motion lançado em 82 e que foi baseado em poema escrito pelo próprio Burton. Mas foi em 1984 que ele lançou o curta-metragem Frankenweenie, uma releitura cômica do clássico Frankenstein. O curta de meia hora conta a história de Victor Frankenstein, um menino que gosta de ciência e de fazer filmes com seu cachorro Spark. Porém, um dia, Spark acaba virando lenda ao ser atropelado. Victor não consegue superar a perda do seu pet e durante uma aula de ciências ele aprende que ao colocar eletricidade em um corpo, o presunto se move. Com isso, ele teve a brilhante ideia de trazer seu cachorro de volta utilizando esse método. O garoto então resolve desenterrar o seu bichinho e durante uma tempestade o ressuscita no melhor estilo Frankenstein. Só que ao reviver Spark, ele não esperava que iria causar o maior caos na vizinhança, que fica pistola e começa a caçar o cachorro. Bem parecido com o conto original de Mary Shelley, Frankenstein, ou O Moderno Prometeu, lançado em 1818. Após a conclusão do curta, a Disney acabou demitindo Burton, alegando que ele gastou muitos recursos da empresa em algo considerado sombrio demais para as crianças. O que chega a ser engraçado, já que Vincent, o curta de Burton feito antes desse, era tão sombrio quanto, com algumas cenas até mais pesadas para as crianças da época. Mas tudo bem, porque anos se passaram e Burton acabou virando um grande diretor, e lançou filmes como Batman, Os Fantasmas se Divertem, Eduardo Mãos de Tesoura, A Fantástica Fábrica de Chocolate, entre outros. Até que na década de 2000, Burton fechou um contrato com a Disney para fazer 2 filmes, sendo um deles Alice no País das Maravilhas e o segundo uma adaptação em longa-metragem de um curta que ele fez lá em 1984 sobre um garoto que traz seu cachorro de volta à vida. E assim, em 2012, é lançado Frankenweenie nos cinemas, um filme feito em animação stop motion. Burton acabou fazendo um filme em preto e branco igual ao original, além de manter várias cenas que tinha no curta de 84. Chega a ser impressionante a fidelidade do curta original quando você coloca as cenas lado a lado. Um detalhe interessante aqui é que a cena do moinho desse curta foi chupinhada pelo próprio Burton no filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça de 1999, também dirigido por ele. O filme teve uma boa recepção de público e crítica, mas a bilheteria infelizmente não foi das melhores, sendo que ele arrecadou 81 milhões de dólares tendo um orçamento de 39 milhões. Mesmo tendo sido pago, não foi aquele rio de dinheiro comparado às animações da Disney na época, como Valente e Detona Ralph. O curta de 84 está disponível aqui na plataforma e conta com a participação de Shelley Duvall, de O Iluminado, de 1980. Jogos Mortais. Por mais que hoje em dia seja considerada uma clássica franquia de terror gore, o criador dela, James Wan, teve que ralar muito para conseguir financiamento para começar esse projeto. Tudo começou quando Wan e o roteirista Leigh Whannell tinham acabado de sair da faculdade de cinema no começo dos anos 2000, com a vontade de produzir seu próprio filme. A inspiração deles veio depois de ver A Bruxa de Blair de 1999. Ali eles perceberam que seria possível fazer um bom filme de terror de baixo orçamento. Com isso em mente e 30 mil dólares no bolso, eles começaram a desenvolver o projeto. Para tentar manter o orçamento baixo, eles decidem fazer o filme em um só lugar e com apenas 2 atores. Desse jeito, iriam gastar menos com atores e cenários. Seguindo essa premissa, o Whannell teve a ideia inicial de fazer o filme se passar em um elevador com 2 pessoas dentro. A história seria contada através da câmera de segurança. Porém, por mais que fosse uma ideia interessante, acabou sendo descartada. Em seguida, Wan deu a ideia de 2 homens acorrentados em lados opostos de um banheiro com um cadáver no meio do chão e eles tentando descobrir como e por que eles estão ali. Por mais que essa mudança não tenha sido aceita de primeira por Whannell, eles acabaram usando a ideia. Com o roteiro pronto, eles perceberam que o filme iria custar bem mais do que 30 mil dólares. E então eles começaram a correr atrás de alguém para bancar o projeto. Mas depois de tentar produzir o filme na Austrália, eles decidem ir para Los Angeles, onde seria maior a chance de conseguir um estúdio para bancar o projeto. E para chamar a atenção dos estúdios, o Whannell tirou do bolso 5 mil dólares para ele e o Wan produzirem curta com a premissa do filme. Estrelado pelo próprio Whannell, o curta de 9 minutos chamado Sal 0.5 conta a história de uma pessoa sendo interrogada depois de escapar de uma armadilha mortal, que no futuro seria a clássica armadilha de urso reversa na cabeça. Nesse curta já temos a primeira aparição de Billy, o boneco icônico da franquia. Com o curta produzido, eles começam a enviar o DVD junto com o roteiro do filme para os estúdios. E desse jeito conseguem chamar a atenção da Evolution Entertainment, que resolve comprar a ideia e produzir o filme. Jogos Mortais foi lançado em 2004 com a direção de James Wan e também estrelando o Whannell, se tornando assim um sucesso de público e crítica.
Para vocês terem uma ideia, o filme custou um pouco mais de $1 milhão e arrecadou mais de 100 milhões no mundo. Quem deve ter rido à toa foi o Wan e o Anel, já que o contrato que eles fecharam dava para os dois 25% dos lucros do filme. O sucesso foi tão grande que a produtora Twisted Pictures e a distribuidora Lionsgate fecharam o contrato no mês seguinte do lançamento para mais 9 sequências. O que não foi uma má ideia, já que a franquia inteira faturou mais de $1 bilhão no mundo até hoje. Além de contar com spin-offs como o filme Espiral de 2021, jogos de videogame e até atrações em parques temáticos. E já tem mais um filme programado para ser lançado em setembro de 2025, se tudo correr como programado pelos estúdios. 9. A Salvação. Criado por Shane Ecker, 9 inicialmente foi feito para ser um projeto de workshop de animação da sua universidade. Ele levou 4 anos e meio para fazer o curta, ao mesmo tempo que trabalhava como animador na Veta Digital, produtora de Peter Jackson, tendo sido o animador de Criaturas e Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei de 2003. O curta 9 foi lançado em 2005, sendo uma animação de 10 minutos feita em CGI que conta a história de um boneco de pano conhecido aqui apenas como 9, em referência ao número de suas costas. 9 vive sozinho em um mundo pós-apocalíptico. Só que enquanto limpava um talismã, ele acaba tendo um flashback onde mostra pra gente que ele nem sempre esteve sozinho, mas sim que tinha um outro boneco de pano caolho chamado 5. Esse flashback mostra que eles tinham uma relação boa como amigos, mas que acabou depois que uma máquina pega 5 e suga sua alma para dentro de um talismã, parecido com o que 9 tinha. Depois desse flashback, voltamos para o tempo atual, onde 9 tem um plano para matar a máquina, e durante a execução do plano, percebemos que a máquina não só levou a alma de 5, mas de outros bonecos de pano também. 9 consegue matar a máquina e faz um funeral com retalhos dos bonecos de pano que a máquina matou. Durante a cerimônia, ele junta o talismã que estava com a máquina com um dele, e isso faz as almas de todos os bonecos mortos saindo de dentro do talismã, dando assim paz a elas. O curta fez bastante sucesso, levando vários prêmios, sendo até indicado ao Oscar de melhor curta-metragem de animação em 2006, mas que perdeu para o curta The Moon and the Sun. Com todo esse sucesso, ele acabou chamando a atenção de Tim Burton, que curtiu o projeto e resolveu produzir um longa. Também, o roteiro, a animação e o tom sombrio do curta é a cara do Burton. Assim, Burton, junto com Jim Lemley e Timur Bekmambetov, que dirigiu O Procurado e Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, produziram o projeto. O filme 9, A Salvação, foi lançado em 9/9 de 2009. E não, isso não foi por acaso, na verdade essa foi uma das campanhas de marketing do filme, utilizando a data como referência ao filme. Tremenda jogada de mestre de Burton. Com direção do próprio Shane, o filme expande ainda mais o universo do curta, mostrando o que acontece com aquele mundo para ele ficar daquele jeito, além de mostrar mais sobre os bonecos de pano e a sua história. O filme é um prato cheio para quem curte animação com um tom mais sombrio e tenso, além de ter uma história interessante com bons paralelos à humanidade e seus defeitos. Mas mesmo com todos os pontos positivos, o longa não conseguiu chamar muita atenção do público em geral. Isso se mostra também nas bilheterias, já que o filme arrecadou apenas $48 milhões, tendo um custo de 30 milhões, tendo apagado com isso qualquer esperança de uma sequência. Uma pena, pois a animação é muito boa. Distrito 9. Lançado em 2005, A Live in Joburg foi escrito e dirigido pelo iniciante cineasta Neil Blomkamp, que no futuro também dirigiria filmes como Elysium e Chappie. O curta mostra aliens que vieram para a Terra e vivem na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Porém, as pessoas têm medo deles e do que eles podem fazer. Por conta disso, o governo se separa dos humanos e deixa eles sem recursos básicos para viver. Isso nos é contado como um documentário, mostrando as condições precárias que os aliens vivem por causa do governo que os negligencia. Depois de dirigir esse curta, Blomkamp fez alguns comerciais live action para promover o jogo Halo 3, o que abriu portas para ele ser chamado para dirigir o live action de Halo, que seria produzido por Peter Jackson. Mas depois de problemas com a produtora, o filme acabou sendo cancelado. Com o projeto cancelado, Jackson, que apostava no potencial de Blomkamp, resolveu produzir um longa-metragem baseado no seu curta. Com isso, é lançado em 2009 o filme de ficção científica Distrito 9, sendo esse o primeiro longa dirigido por Blomkamp. O filme expande ainda mais o universo criado por ele no curta, mostrando uma nave extraterrestre pairando na cidade de Joanesburgo na década de 80. Uma equipe acha dentro dela mais de 1 milhão de aliens passando fome. O governo local resolve pegar todos eles e levar para uma área chamada Distrito 9, que é isolada dos humanos. Mas com o passar dos anos, o lugar acaba virando uma favela pelo fato do governo não ligar para eles. Daí em diante, o filme se aprofunda cada vez mais em temas como xenofobia, preconceito e segregação, e ao mesmo tempo consegue desenvolver a história sem se perder no caminho. No curta, por falta de verba, os aliens eram retratados com efeitos práticos na medida do que a verba havia proporcionado. Já no longa, graças à Veta Digital de Peter Jackson, eles são feitos em um CGI bem convincente. Porém, no longa, os ETs são chamados de camarão como forma pejorativa. Para quem não sabe, esse aqui é um camarão. Já isso aqui, para mim, está mais parecido com um gafanhoto. O filme foi um sucesso tanto pela sua história quanto pelos temas que ele abordava, como por exemplo a semelhança proposital com o Apartheid, que foi um regime de segregação racial que aconteceu na África do Sul entre as décadas de 40 até 90. Todo esse sucesso rendeu 4 indicações ao Oscar, sendo uma delas de melhor direção, além de sua ótima bilheteria. Com um orçamento de $30 milhões, o filme arrecadou no mundo 210 milhões. Um bom filme que merecia uma continuação.
The Evil Dead. A franquia Evil Dead é provavelmente uma das franquias de terror mais icônicas do gênero, seja tanto por causa de sua história quanto seu estilo único que por vezes vai de terror a comédia pastelão, e com direito a maquiagem que em um momento nos dá um susto para em seguida vir a risada. A junção de tudo isso virou marca da franquia. Mas isso tudo começou em 78 com um garoto de 19 anos que gostava de fazer filmes com seus amigos. Esse garoto era Sam Raimi, hoje conhecido por ter dirigido a clássica trilogia do Homem-Aranha com Tobey Maguire. E mesmo tendo apenas 19 anos, Sam já tinha alguns filmes de baixo orçamento na bagagem, mas nada que tenha feito algum sucesso ou saído da sua bolha. Até que depois de produzir seu curta de terror Clockwork, Sam resolve se aprofundar ainda mais no gênero de terror. Junto com seu amigo de infância Bruce Campbell, eles decidem fazer mais um curta de terror. Só que esse seria uma espécie de protótipo, mostrando tudo que Sam e seus amigos eram capazes de fazer, e desse jeito, quem sabe, chamar a atenção de grandes produtoras. Com esse objetivo em mente, Sam, Bruce e alguns amigos botam para frente esse projeto. O curta conta a história de um grupo de amigos que resolve passar uns dias em uma casa no meio do mato, mas são assombrados por espíritos que vivem na floresta. Bom, se fosse no Brasil, quem iria infernizar a vida deles provavelmente seria o Curupira. A coisa piora quando um deles é possuído e começa a botar todo mundo para comer capim pela raiz. Sam Raimi, na época com 19 anos, escreveu, dirigiu e produziu Witch in the Woods com um ridículo orçamento de $1.600. E como a grana era curta para exibir o filme, ele convenceu um cinema local a exibir o filme antes de The Rock Horror Picture Show, onde fez um pequeno sucesso que serviu de trampolim para The Evil Dead, que foi lançado no Redford Theatre, na cidade de Detroit, em 1981. Cinema esse que só foi escolhido porque Bruce Campbell o frequentava quando era criança, dando início assim à franquia de Raimi e à carreira de estrela de Bruce Campbell, o que atraiu o produtor Irving Shapiro, que se interessou pelo filme e deu uma força para ele participar do Festival de Cinema de Cannes em 1982. O filme atraiu a atenção de Stephen King, que vem a ser um dos maiores escritores do gênero de terror no mundo. O cara fez tantos elogios ao filme que a New Line Cinema adquiriu os direitos de distribuição e relançou o filme em 83, mas em uma escala muito maior, abrangendo muito mais salas de cinema e levando Evil Dead para o mundo. O filme teve um custo de $375 mil e arrecadou no mundo pouco mais de $2.700.000. Esse sucesso resultou em uma franquia que hoje conta com 5 filmes, uma série para streaming com 3 temporadas, totalizando 30 episódios e ainda contando com Bruce Campbell, reprisando seu papel como Ash. Jogos para videogames e celular, além de ter diversas histórias em quadrinhos, onde ele bateu de frente com Fred Krueger da Hora do Pesadelo e Jason de Sexta-feira 13. E ainda passou geral em Zombies Marvel. Nada mal para uma franquia que começou com orçamento de troco de pinga. Se conhece mais algum curta que se transformou em longa-metragem, deixe aí nos comentários. Quem sabe pode render uma parte 2 desse vídeo. E se ficou até aqui é porque gostou. Então, por favor, nos dê uma ajuda para crescermos aqui na plataforma, se inscrevendo no canal, dando aquele like para fortalecer e não deixe de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado a todos e vazei!